Eu sou Júlia Corrêa Centeno, sou aluna da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas e o título do nosso trabalho é a importância da integridade da saúde periodontal durante o tratamento ortodôntico. Com a grande valorização da estética, a procura por tratamento ortodôntico tem crescido, este com o objetivo de estabelecer um alinhamento dental nas arcadas e obter uma oclusão satisfatória, promovendo uma harmonia facial agradável. Indica-se o tratamento ortodôntico em adultos com periodonto reduzido em casos de anomalias de posição dentária, dentes com trauma oclusal, mordida aberta, inclinações dentárias, diastemas e falsa classe 3. O diagnóstico precoce de qualquer tipo de anomalia de posições dentárias viabiliza o direcionamento terapêutico, impedindo que elas acometam tecidos periodontais. A terapia ortodôntica, juntamente com a terapia periodontal, pode apresentar melhoria na higiene oral e no equilíbrio da oclusão. A ortodontia apresenta uma íntima relação com os tecidos periodontais, tanto pela forma de execução quanto pelos resultados alcançados, reduzindo a possibilidade de perda dental e infecções gengivais decorrentes de seu mau posicionamento. A combinação de inflamação, forças ortodônticas e trauma oclusal pode produzir uma destruição mais rápida do tecido, sendo importante executar a terapia multidisciplinar para a obtenção de um prognóstico satisfatório e melhor qualidade dos resultados. Doença periodontal. A doença periodontal é infecto-inflamatória crônica, podendo levar à perda dentária e óssea, comprometendo o nível de inserção periodontal e favorecendo a migração dentária patológica. Essa alteração na posição dentária acaba gerando uma desarmonia oclusal, levando o indivíduo a desenvolver problemas estéticos e de má oclusão. As distintas formas de doença periodontal são associadas à presença e ação do acúmulo de biofilme dental. O início se dá entre 10 a 21 dias sobre o periodonto saudável, causando edema e sangramento gengival, mais conhecido como gengivite. A prevalência de doença periodontal inflamatória crônica, induzida pelo acúmulo de biofilme dental em adultos com mais de 30 anos, é alta, em torno de 50%, e as condições dos indivíduos fumantes são ainda piores do que os não fumantes. A colocação de bandas, brackets e fios ortodônticos podem influenciar nas características físicas, químicas e biológicas do biofilme dental, favorecendo a doença periodontal. Os aparelhos fixos dificultam a higiene bucal e podem promover o aumento do biofilme dental, resultando em inflamação gengival e hiperplasia. Assim, o ortodontista precisa estar consciente dos riscos que o paciente apresenta, necessitando de um diagnóstico correto das alterações periodontais e tratando durante toda a terapia ortodôntica. Ortodontia na remodelação óssea. O tratamento ortodôntico contribui para a remodelação óssea alveolar, a reconstrução da crista óssea através do restabelecimento dos pontos de contato, melhora na função e no aspecto estético. A tensão resulta em osteogênese sobre uma área da superfície. No entanto, os locais de compressão passam por fases de remodelação, uma vez que há uma perda significativa de osso alveolar a curto prazo, que retorna para os níveis de pré-tratamento ao longo do tratamento ortodôntico. E na extrusão ortodôntica, observa-se deposição óssea no fundo e ao longo das paredes do alvéolo. Este fato, associado à persistência de fibras do ligamento periodontal distendidas, conduz à recidiva rápida dos dentes movimentados ortodonticamente e requer estabilização, pelo menos até a formação óssea ser capaz de retornar à situação de pré-tratamento. A força interproximal é aumentada após a carga oclusal, contribuindo para a migração fisiológica e o apinhamento dos incisivos em longo prazo, e se a força ortodôntica for aplicada em áreas com inflamação, a perda de inserção poderá ser de 1 a 1,5 mm, causando danos irreversíveis ao periodonto. Se a carga for muito pequena,
o estresse gerado na região apenas promoverá uma discreta elevação do nível local dos mediadores químicos e não haverá movimentação dentária. Já se a carga for excessiva, a movimentação será retardada pela formação de áreas hialinizadas, aumentando o risco de reabsorção radicular. Se a adaptação não ocorrer, os dentes podem mostrar uma tendência a voltarem às suas posições originais após a remoção do aparelho. Por isso, se faz necessário o uso das contenções. Contenção ortodôntica. Uma contenção ortodôntica é necessária quando os tecidos gengivais e periodontais são afetados pela movimentação ortodôntica e necessitam de tempo para reorganização após a remoção dos aparelhos. Os dentes podem estar em uma posição instável após o tratamento, de maneira que as pressões dos tecidos moles produzam constantemente uma tendência à recidiva. A posição estável dos dentes após o movimento dentário ortodôntico pode ser estabelecida apenas quando os tecidos conjuntivos do ligamento periodontal se adaptam à nova posição criada. O tempo de uso da contenção em pacientes que possuem periodonto reduzido deve ser determinado individualmente, visando a maloclusão inicial, biotipo facial, quantidade de periodonto de inserção e tipo de movimento realizado. A contenção modificada higiênica parece estar associada a maiores índices de placa, cálculo e inflamação gengival do que a contenção convencional. Tratamento versus paciente. Os objetivos e limitações devem ser explicados ao paciente desde o início do tratamento ortodôntico, pois as expectativas podem superar as possibilidades de resultado. Ou seja, é sempre bom explicar para o paciente quais as opções que podem ocorrer durante o tratamento, porque não há um diagnóstico fechado, tudo vai depender de como o tratamento anda. E as instruções de higiene bucal não devem ser encaradas como secundárias durante o tratamento ortodôntico, e sim, devem ser sempre priorizadas e enfatizadas. Diagnóstico pré, trans e pós-tratamento ortodôntico. O tratamento ortodôntico no paciente periodontalmente comprometido tem limitações, seja por diminuição exagerada do suporte ósseo ou pela falta de ancoragem devido a perdas de vários elementos. Deve-se considerar uma abordagem multidisciplinar com elaboração de um plano de tratamento bastante diferenciado, adequando a mecânica à necessidade de cada indivíduo em particular. Os parâmetros clínicos periodontais, índice de placa, índice gengival e sangramento à sondagem, aumentam em um curto período de tempo após o início do tratamento ortodôntico, indicando que o acúmulo de biofilme deve ser considerado a principal razão para a inflamação gengival observada nesses pacientes. O ortodontista deve saber reconhecer os principais sinais e sintomas da doença, distinguindo quais movimentos ele poderá ou não fazer. Deve-se prevenir, minimizar ou ao menos não agravar um problema periodontal pré-existente ao tratamento. Um movimento dental bem executado tem a capacidade de melhorar as condições do periodonto e pode ser muito útil para a manutenção da saúde do mesmo. Insucesso do tratamento ortodôntico na doença periodontal. Os casos de insucesso ocorrem devido às falhas na seleção de casos, instabilidade periodontal, falta de colaboração do paciente e comunicação inadequada entre os profissionais envolvidos, ou seja, o periodontista e o ortodontista. E a conclusão. É possível concluir que os principais riscos do tratamento ortodôntico no paciente acometido pela doença periodontal estão relacionados ao controle da higienização e à magnitude da força utilizada, necessitando de uma integração entre as especialidades ortodontia e periodontia, o que possibilita um aumento considerável de sucesso do tratamento. Obrigada!